começa te contando sobre os gastos dos deputados estaduais do Paraná com a famosa verba de ressarcimento. É aquela que apresenta a nota e aí recebe o dinheiro de volta para combustível, para hotel, para passagem aérea, estrutura de trabalho que os deputados precisam. Sabe quanto foi o gasto com as verbas de ressarcimento no ano passado? Chegaram bem pertinho de 21 milhões de reais. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2024, foi 10,6% maior o gasto, então, com essa verba de ressarcimento do que o que foi registrado ao longo de todo o ano de 2023. Ou seja, subiu 18 milhões e 800 mil reais para 20 milhões e 800 mil reais de um ano para o outro. É muita coisa. Além do salário e do valor para a contratação da equipe de gabinete, cada deputado e deputada, para vocês entenderem, tem direito aí a R$ 40.500 todos os meses da verba do ano passado para gastos como transporte, alimentação, telefone, combustível. Também entra nessa conta correspondência, aluguel de carros, aluguel de imóveis e a divulgação da atividade parlamentar, dentre outras questões aí. Em 2023, no primeiro ano da atual legislatura, o valor da verba de ressarcimento era de R$ 38.700 todos os meses. Bom, os deputados que aparecem nessa relação da Jovem Pan com as despesas ressarcidas, os que mais gastaram, vou falar um português mais simples aqui, foram o Matheus Vermelho, do Progressistas, com gastos que chegaram na casa dos R$ 486.800, a deputada Flávia Francischini, do União Brasil, que gastou R$ 486 mil, e o deputado Ricardo Arruda, do PL, que utilizou aí R$ 485.900 em verbas. Por outro lado, os mais econômicos foram Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, que utilizou R$ 120.900 em verba de ressarcimento, Mabel Canto, do PSDB, com despesas que totalizaram R$ 169.900, e a deputada Márcia Ursulac, do PSD, com gastos que somaram R$ 190.600. O dinheiro não utilizado pelos parlamentares em um mês pode ser acumulado para o outro. Ao final de cada ano, estes valores não utilizados retornam para os cofres da Assembleia e podem ser devolvidos para o governo do estado promover aí novos investimentos ou então desenvolver novas ações. Todos os gastos dos parlamentares com a verba de ressarcimento ficam disponíveis no portal da transparência lá da Alep e podem ser acessados por qualquer cidadão. Então o caminho é esse, alep.pr.gov.br, você entra no site, lá tem uma aba chamada Transparência e aí você acessa o item Receitas e Despesas, verba de ressarcimento. Mas se não conseguir fazer esse caminho, não tem problema, que a gente está de olho e sempre vai trazer aqui o detalhamento, porque é importante essa prestação de contas, né, Rafa? É fundamental. Veja aí que tem deputado do Paraná gastando R$500 mil só com essa verba, porque você bem pontuou, Camila, tem ainda outras questões envolvidas que dão ali um status muito diferente da maioria dos trabalhadores. Então, eu reforço, ouvinte da Jovem Pan, você, eu, a Camila, o Tarcísio, o operador que está aqui conosco, todos nós é que estamos pagando essa conta. Deputado tem que ter estrutura para trabalhar? Do meu ponto de vista, sim, eu preciso. A empresa fornece, você que está dirigindo, dando carona aí a Jovem Pan também. Agora, é preciso observar se esse gasto conversa com a realidade do Brasil e não da Noruega, né? Cada um ali consegue desenvolver sua atividade dessa forma. Por que tem os que gastam menos e conseguem fazer o trabalho dos que gastam mais? Eu já falei que a inversão da lógica é a saída. Tem que publicizar aquele que economizou mais, porque aí o governo, como a Camila explicou, o dinheiro volta para o governo e o governo consegue fazer essa aplicação. Eu, por exemplo, né, enquanto cidadã e eleitor, e acho que o ouvinte também, a gente tem muito mais simpatia com esse tipo de medida num ano em que está todo mundo falando de austeridade. Eu só quero chamar o detalhe para mais uma questão aqui dentro dessa notícia, que é a democracia do gasto. A gente observa que tem ali na relação, e se você for fuçar no caminho aqui do portal da transparência vai achar também, representantes de partidos diferentes, de espectros ideológicos diferentes, mas aqui eles convergem, todo mundo alinhado em usar a verba e apresentar a nota. Para fechar, quero só
pontuar uma última questão, é a atenção com a verba. Sempre vem aquela justificativa e os microfones da Jovem Pan estão abertos para os deputados que queiram se manifestar sobre isso, né? Então, o deputado que foi citado aqui, sentiu que gostaria de falar sobre a questão do gasto, muito bem-vindo aí o pronunciamento. Mas, em geral, vem assim, eu gastei muito porque eu trabalhei muito, porque eu viajei muito, porque eu fui muito até a base, porque eu fui conhecer a realidade, não fiquei fechado no gabinete, né? Porque eu precisei prestar contas, divulgando a minha atividade parlamentar. Não é possível que não tenha outros caminhos para que isso aconteça, preservando aí o uso do dinheiro público, sendo a verba legal. Preciso dizer que a verba, ela é legal, mas é moral? Essa que é a questão que fica para a nossa audiência. Vou só complementar aqui essa fala, Rafa, porque o papel dos parlamentares é justamente, além, claro, de legislar, fiscalizar o executivo. E o que mais se aponta aqui no Brasil, a nível municipal, a nível estadual, também a nível federal, é como a máquina é inchada. Então, como o governo, ele gasta muito. Só que a gente tem que ter esse olhar não só para o executivo, não só lá para o Palácio do Planalto, para o Palácio Iguaçu, para as prefeituras. A gente tem que ter esse mesmo olhar crítico também para o legislativo, também para o judiciário, porque afinal de contas, por mais que sejam verbas que estão ali carimbadas, não vão sair do que está destinado para a educação, para a saúde, é dinheiro público. Também tem uma fatia dos seus impostos que está indo para financiar esse trabalho, que é essencial, claro. A gente precisa ter todas essas instituições funcionando e funcionando bem para que a gente tenha uma democracia saudável. Mas quem fiscaliza tem que dar o exemplo. Como a gente citou aqui, a regra é a seguinte, o dinheiro que não é utilizado pelos parlamentares em um mês, ele é acumulado para outro mês. Eu já fiz o escrutínio desses gastos de verba de ressarcimento de parlamentares lá em Brasília, com os deputados federais. Sabe o que acontece quando você olha o ano inteiro? Quando esse recurso vai sendo acumulado, lá no final, aqueles que mais economizaram acabam gastando uma bolada, porque eles não querem devolver dinheiro. O dinheiro está disponível. Eu tenho todo esse recurso que eu acabei não utilizando, sei lá, por uma falta de planejamento, não me atentei ou porque não era necessário. Mas daí você vê que você tem uma bolada lá, que ficou guardada do que foi acumulado de descontos, de economia ao longo do ano. Você vai devolver aquele recurso, mas os seus concorrentes que vão lá disputar a eleição com você, gastaram tudo aquilo, por exemplo, em divulgação de campanha, de projetos que foram feitos. E aí, o que você acha que esse parlamentar vai fazer? Por isso que também é importante que nós, enquanto cidadãos que elegemos esses parlamentares, também façamos essa fiscalização. Você que fica aí de olho no Portal da Transparência ou aqui ouvindo a gente na Jovem Pan News e fica por dentro, sabendo então como é que está o gasto do deputado que você ajudou a eleger, pode ir lá e cobrar. Olha, eu gostaria que você economizasse todos os meses o máximo que você pode. E eu gostaria que no final desse ano você devolvesse esse dinheiro para que ele pudesse ser aplicado pelo governo de uma forma que eu acho mais correta. Lá no meu bairro está precisando de tal obra. Lá no meu bairro está precisando de tal serviço. Então a gente está aqui fazendo o nosso papel, que é fiscalizar o que é cobrado por executivo, nesse caso também vale para o legislativo. Economia naquilo que se pode, para que a gente possa fazer investimentos mais assertivos, porque olha, o que não faltam são obras aí a serem feitas, são melhorias em serviços públicos. Sem dúvidas, esse recurso faria diferença.